página 43, quem tem um livro, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 14, Em Ti Mesmo, traz a seguinte epígrafe: Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Está em Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não pode excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Nós convidamos, então, agora harmonizado pela leitura do exórdio, nós convidamos Liana para poder proferir a prece de início. Pai Celestial, mais uma vez, Pai, aqui reunidos, pedimos a Tua luz que nos cerque em cada lar neste momento. Pedimos a presença do nosso irmão Jesus, que deixou tão claro para nós que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ali ele estaria. Sentimos aqui, Mestre, a Tua presença, através dos benfeitores enviados por Ti, e que tão brilhantemente nos acompanha em cada encontro, juntando-se a todos nós, irmãos em Cristo, sedentos do Teu conhecimento, para que através de cada palavra aqui pronunciada, discutida, questionada, possamos encontrar a luz que iluminará o caminho que nos levará a Ti, que possamos sentir em cada um de nós a força que nos é dada através de Ti, Senhor, para que possamos reunir todas as forças em busca da felicidade que queremos alcançar coletivamente e individualmente, para que a nossa jornada seja concluída um dia. Neste momento aqui reunidos, mais uma oportunidade teremos para construir dentro de nós a confiança em nós mesmos, para fortalecer a confiança em Ti, Mestre, e que todos juntos possamos ajudar a toda a humanidade e a nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, então, Liana, pela prece inicial, pela Adriana, pela leitura do exórdio. Então, podemos começar agora o nosso estudo, uma vez que já estamos com um patamar vibracional elevado, possibilitando, assim, a aproximação dos nossos mentores espirituais que nos intuem no estudo. Na leitura do exórdio, do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi o capítulo 14 desse livro, ele termina
com que nós devemos começar hoje. Deves confiar em ti mesmo. Essa é a mensagem que Emmanuel tem para a gente, para que a gente possa, então, começar no estudo de hoje. Então, eu lembro, deves confiar em ti mesmo. Ok, então vamos lá. Então, lembrando que o nosso estudo é um estudo participativo, né? Todos participando. A gente vai lendo bem lentamente as linhas, parando, fazendo as explicações, amparados com a leitura subsidiária da codificação espírita, né? E aí, quem tiver dúvida, abre o som, pode colocar dúvida. Quem tiver alguma colocação, por favor, coloque para que a gente possa escutar e seja compartilhado conosco. Ok? Então, vamos lá. Então, capítulo 1, o psicógrafo. Essa segunda parte do nosso estudo, ela vai começar, nós paramos aqui no terceiro parágrafo, né, que nós vimos o prefácio do livro, terceiro parágrafo, que André Luiz está nos comentando, né, que ele entra em contato com o instrutor Alexandre, e o instrutor Alexandre ele faz algumas orientações para André Luiz, né? Então, aqui, vou só ler novamente, né? Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções no nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me em nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado, a questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolamente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais, marcou-se mais tarde a noite de minha visita, esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar-me no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Então, aqui a gente pode dar uma paradinha, né? Ele comentou um pouquinho anteriormente sobre a parte moral, né? Sobre a parte moral. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais, né? Porque André Luiz falou, a questão mediúnica para ele era fascinante. Aí o instrutor, que é Alexandre, falou assim, de fato, é fascinante, mas para quem lhe examine os ascendentes morais. Então, está chamando a atenção para nós percebermos a importância da parte moral no indivíduo em seu progresso espiritual. E aqui, no capítulo, ele vai, nesse parágrafo, ele fala que ele observando, então, naquele centro espírita que eles estavam, entre as dezenas de cadeiras dispostas em fila, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres. As demais permaneciam invisíveis aos olhos comuns do plano físico. Então, muitas das vezes, né, nós estamos aqui no caso do exemplo do centro, né, do centro espírita. A gente vai às palestras do centro espírita, é muito comum você estar no local de palestra de um centro, ter 3, 4, 6 pessoas num espaço que tem 30, 40, 60 cadeiras disponíveis, né?
E é isso que está acontecendo lá, que o André Luiz está visualizando, né? Ele visualiza várias dezenas de cadeiras, né? Imaginamos 100 lugares, e somente 18 ocupados por pessoas físicas. Mas isso era o que os olhos do plano físico poderiam perceber, porque aos olhos de quem conseguia acessar o mundo espiritual, aquele local estava repleto de espíritos necessitados ao aprendizado, bem como também repleto de irmãos espirituais, mentores espirituais, trabalhadores espirituais que auxiliam todo aquele processo. É assim durante os nossos encontros, os nossos estudos, né? Nós estamos aqui estudando a doutrina, tentando nos elevar com o conhecimento, e ao lado de nós, vocês podem ter certeza, né? Existem vários colegas espirituais que nos auxiliam nesse estudo, que nos auxiliam no entendimento, que sopram coisas no nosso ouvido para que nós suscitamos em nós dúvidas, para que nós possamos compartilhá-las, que sopram em nossos ouvidos comentários edificantes para que nós possamos comentar no estudo. Então, era isso que André Luiz estava vendo. Só tinha dezenas de cadeiras, somente 18 ocupadas aos olhos físicos, mas ele percebia várias pessoas desencarnadas ali, né? Com relação a essa percepção dos olhos físicos, né? À medida que a gente vai estudando, vai melhor se conectando com o mundo espiritual, vai melhor se elevando espiritualmente pela prece, pela oração diária, nós começamos a ter uma sensibilidade mais aguçada sobre determinados locais e os espíritos que estão ali presentes. Mas Cristo, ele nos fala um pouco disso, né? Cristo nos fala um pouco disso. Se nós pegarmos o evangelista Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 10 a 17, Mateus registra que Cristo nos comenta o seguinte, ele relatando: então, aproximando-se os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas, né? Então, Cristo usava muito de parábola, né, nos seus ensinamentos. Então, parábola é uma linguagem metafórica, né? É o que é? Parábola é você tentar ensinar algum comportamento e, para isso, criar histórias para aquele ensinamento que você quer transmitir possa ser melhor apreendido, né? Então, se criam histórias que não existiram, isso é parábola, se criam histórias que não existiram, para que possa, então, fazer melhor, uma didática melhor para aquele ensinamento. Então, Cristo era assim, ele ensinava por parábola. E aqui é interessante sempre nós lembrarmos a questão 627 do Livro dos Espíritos, né? Essa questão 627 do Livro dos Espíritos, que está dentro lá das leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. E a gente sempre lembra que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, codificado por Kardec em 1857. E ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, causas básicas, causas básicas que falam questões básicas que a gente deve aprender para que a gente possa seguir no aprendizado espírita. Primeira pergunta é: que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas, e por aí vai. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, uma vez a gente aprendido as questões básicas, é o mundo espiritual. Então, a gente tem condição de começar a estudar o mundo espiritual. Estudando o mundo espiritual, na segunda parte do Livro dos Espíritos, a gente tem condição de evoluir para entender as leis morais, que, na verdade, são as leis divinas, que Kardec didaticamente representa em 10 leis morais os mandamentos divinos, para nós entendermos. E, aprendendo isso tudo, a quarta parte, né, das esperanças e consolações. O que nós devemos e podemos esperar com o aprendizado da doutrina espírita no futuro que nos aguarda,
bem como no presente que estamos vivendo, né? Então, é um livro formidável. Por que eu estou falando isso? Porque a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, aí ele fala lá na introdução das leis divinas, explicando, e na questão 627, Kardec pergunta para os espíritos. Veja bem, se Cristo já veio ao mundo ensinar todas as suas máximas, qual que é a finalidade da doutrina dos espíritos, né? E aí os espíritos respondem, né? Cristo veio ensinar para os homens daquela época, através de parábolas que eram linguagens acessíveis àquele homem. Mas como o ensinamento de Cristo é extemporâneo, né? Vale para 2000 anos antes e 2000 anos após, é necessário que o seu ensinamento seja inteligível ao homem atual. Essa é a finalidade da doutrina dos espíritos. Tornar inteligível o ensinamento do Cristo. Então, o que é tornar inteligível? Inteligível vem da palavra intelligere, que é a capacidade de fazer escolhas com o conhecimento que você tem. Então, tornar inteligível é isso, é nós estudarmos o ensinamento do Cristo e para que possamos, então, fazer as nossas escolhas com aquilo que nós aprendemos. E isso, então, é ter os olhos abertos do Espírito, à medida que nós vamos nos adentrando nessa doutrina dos Espíritos e melhor entendendo o ensinamento do Cristo. Então, por isso que os discípulos de Cristo, aquela época, 2000 anos antes, chega perto do Cristo e pergunta, a mesma pergunta que Kardec fez, né? Qual a finalidade da doutrina dos Espíritos? Os discípulos perguntam, mestre, por que eles falam por parábolas? E aí Cristo responde, porque a vós outros é dado conhecer mistério dos reinos dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Tá. Então, o que Cristo está falando? Né? O que Cristo está falando? Por que você fala por parábolas, né? Porque a vós é concedido a capacidade de conhecer os mistérios do reino do céu, ou seja, quando você se abre ao espírito para o entendimento, é dada a você a abertura dos seus olhos, ou seja, o descerramento do véu, né? Nós todos somos encobertos pelo véu da ignorância. Uma vez que nós vamos... A ignorância é a falta do conhecimento, tá? A ignorância é a falta do conhecimento. Por isso que Siddhartha Gautama, no século lindo, que é o século V antes de Cristo, né? Siddhartha Gautama, ele fala que a maior guerra não é entre o bem e o mal. A maior guerra é entre o conhecimento e a ignorância. A ignorância que nós temos, que ela tem que ficar entre nós, e o conhecimento, muito conhecimento que nós temos que adquirir. Né? Então, essa é a guerra. Né? À medida que nós vamos lutando em adquirir determinados conhecimentos, nós vamos descerrando esse véu da ignorância, que nos tapa os olhos, nos abrindo os olhos. Então, o Cristo está falando para os seus discípulos. Então, é isso. Vocês que estão aqui estão tendo a oportunidade do aprendizado e, então, abrirem os olhos do Espírito. Aqueles também que têm esse interesse de aprender, será dado. Aí ele continua. Então, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos reinos do céu, mas aqueles não lhe é concedido. Aí ele completa, né? Pois os que têm, lhe será dado. E terá em abundância. Mas os que não têm, até o que ele tem será tirado. E aí a gente começa, né, nessa... Pô, aquele que tem será dado, terá em abundância. Aquele que não tem, até o que ele não tem será tirado, né? Pô, será que a lei de Cristo é tão injusta assim, né? Mas se nós entendermos isso daí como o interesse pelo aprendizado, o interesse em abrir o espírito, o interesse em desvendar o caminho do reino dos céus, né? Então, a gente começa a entender por quê. Aquele que tem interesse, né? Quando você tem interesse de alguma coisa, quanto mais interesse você tem, mais você vai correr atrás daquilo, mais você vai adquirir. Aquele irmãozinho que não tem interesse,
Então, ele não vai adquirir e vai, quanto mais desinteresse tem, mais interesse ele perde. Não é isso? Quanto mais desinteressado, mais interesse ele perde. Então, é isso, né? Quando Cristo está ensinando por parábolas, está ali para ensinar, mas tem aqueles que não querem abrir o seu coração. E isso é muito representado por fariseus, né? Pelos escribas. Então Cristo, é por isso que é interessante a história de Cristo, né? Que ele vai deixando do lado Deus, do lado dele, né? Os fariseus, os doutores do Sinédrio, mostrando o seguinte: aqueles homens que não tinham interesse em desenvolver o seu lado moral. Por quê? Porque eles tinham conhecimento intelectual, mas o lado moral, que na verdade é a internalização daquele ensinamento todo para se tornar uma pessoa melhor, não tinha interesse. Então, por isso que Cristo fala, né? Quem tem esse interesse de se melhorar, mais lhe será dado, terá em abundância, porque ele vai querer desenvolver. Então, ele sempre deixa os fariseus, os doutores do Sinédrio do lado dele, para ele ter essa exemplificação, né? Eles sempre questionando Cristo e Cristo ensinando para eles. Questionando e Cristo ensinando para eles, e eles nada apreendendo. Tanto é que eles não apreenderam nada, que fizeram de tudo para levar o Cristo a ser condenado, né? E aí a gente consegue entender porque Cristo falou, né? Cristo dizendo, porque os que lhe têm lhe será dado e terá abundância, mas os que não têm, até o que lhe têm será tirado. E ele complementa, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem, né? Então, aqueles que não querem enxergar, não enxergam. Aqueles que não querem escutar, não escutam. Não escutam. Nesse século das luzes, que eu falo que é o século V antes de Cristo, por que é o século das luzes? Porque na Grécia teve Sócrates e Platão. Lá na Índia, nós tivemos Siddhartha Gautama, que foi o Buda, né? E na China tivemos Confúcio. E Confúcio, ele fala um pouco disso para a gente, fala que para se enxergar o sol, não é necessário ter olhos aguçados. Para se escutar o trovão, tampouco é necessário ter também ouvidos aguçados. Mas, para se avançar, é necessário nós abrirmos aos olhos aquilo que normalmente a gente não consegue ver, né? Então, é isso que está falando André Luiz. Entre as dezenas de cadeiras dispostas, aqueles que só tinham os olhos físicos percebiam apenas 18 ali, mas aqueles que conseguiam descerrar o véu e abrir os olhos dos espíritos conseguiam ver, né, a maravilha dos irmãos em números que estavam ali presentes. Aí, no Mateus também, o evangelista Mateus, no capítulo 6, que faz parte do grande Sermão da Montanha, né, que é um sermão maravilhoso que envolve 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 6, ainda dentro do Sermão da Montanha, o versículo 22, Mateus retrata Cristo falando: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Isso é muito bonito, porque a gente começa a perceber, né? Se a gente olha com os olhos do espírito, com os olhos do amor, né? A gente se ilumina, porque a gente começa a verificar a beleza, tudo que antes nós não conseguimos ver, né? Então, olhar com os olhos do espírito para que o nosso corpo se ilumine. Emmanuel tem um livro chamado Palavras de Vida Eterna. O capítulo 71 desse livro chama Olhos. E nesse capítulo 71, chamado Olhos, ele diz para a gente o seguinte: se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, anda e deixa eu só desabilitar o som aqui, está dando uma interferência, tá? Vou só terminar aqui, aí eu abro para quem quiser. Então, nesse livro, Emmanuel está falando o seguinte: se aspiras, no entanto,
a enobrecer os recursos da visão, né, para a gente ter esses olhos que Cristo fala, né? Repetir o que Cristo disse para a gente através de Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a gente se pergunta, como que eu faço meu olho ser bom? E aí, no livro Palavra de Vida Eterna, Emmanuel responde para a gente no capítulo 71, chamado Olhos. Se aspira, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, para isso, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre. E guardarás contigo os olhos bons. A que se referiu Cristo, de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz, né? Então, os ensinamentos do Cristo é para que nos impulsionasse à glória da luz eterna. Então, para que nós tenhamos, não adianta, gente, a gente querer ter olhos de luz se a gente não consegue perdoar. Não adianta a gente querer ter olhos de luz se a gente não consegue amar, se a gente não consegue fazer o bem, se a gente não tem o interesse de ver o lado bom dos outros e a gente só continua vendo o lado ruim, né? Por isso que a gente fala sempre nos nossos encontros para ter comentários edificantes. Por quê? Porque quanto mais comentários edificantes a gente tem, mais olhos de luz a gente se habilita a ter, né? Então, é essa capacidade que nós temos de, através do amor, do perdão, da amabilidade, nós exercermos esses olhos de luz, que é a capacidade de enxergar com o espírito. Alguém quer fazer algum comentário? Me parece tentar abrir o som. Não? Todo mundo quietinho? Marco, eu tinha levantado a mão, mas lá um pouquinho antes, Tá. quando você falou sobre... chega mesmo, estou muito cansada hoje. Você falou sobre... Cara, você falou logo no início, foi sobre o quê? Estou lembrando que eu tenho que falar. Sobre os olhos do espírito? Gente, deu branco. Não, uma palavrinha. A capacidade que nós... a capacidade de nós que podemos ver além, é isso? Esqueci a palavra. Quando eu lembrar, eu volto e falo. Tá bom. Ok. Certo. Alguém quer fazer algum comentário? Eu recomendo deixar uma canetinha em papel à mão, tá? Quando for tendo os insights aí, vai anotando. Na hora que eu dar aquela abertura aí, para não esquecer. E é a mesma coisa que acontece quando a gente está dormindo, viu? Eu sou assim. Tem vezes que eu acordo de madrugada, tem que ter um papel, uma caneta do lado. Porque eu pego, acordo e anoto. Porque eu tenho uns sonhos assim que é mais instrução do que realidade, né? Ok? Então tá, então vamos continuar. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado, né? Então ali ele estava observando dentre os encarnados e os desencarnados, grande assembleia de almas sofredoras. Por quê? Porque na grande maioria das vezes nós procuramos ajuda quando nós estamos sofrendo, né? Aquele vem pela dor ou pelo amor? Pelos espíritos imperfeitos que somos, na grande maioria das vezes nós vamos pela dor, quando está doendo, mas quando está doendo muito, né? Porque quando dá aquela dorzinha, né? E é sempre a gente, eu gosto muito dessa história, né? Dessa parábola, que até o Haroldo Dutra muito comenta ela. Certa vez, né, no posto de gasolina, parou um motorista para abastecer. Abaixou o vidro e falou com o frentista, completa para mim. E com o vidro abaixado, ele olhou assim, do lado de fora do posto, né? Tinha um cachorrinho deitado, uivando de dor. E tá abastecendo, o cachorrinho tá uivando de dor deitado em cima de uma tábua. Aquilo incomodou tanto o motorista que o motorista chamou o frentista e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Por que esse cachorrinho tá chorando de dor? Ah, não, sabe o que é? É porque ele tá deitado naquela tábua ali, e naquela tábua tem um prego virado para cima, um prego grande.
Ele vai, ué, mas por que o cachorro não levanta e sai? É porque ele deitou o suficiente para doer, mas não deitou o suficiente ainda para levantar, né? Então, com a vida da gente é assim, né? Muitas das vezes a dor vem chegando devagarzinho, né? Mostrando para ele, ó, tá errado, muda, muda. A gente não muda. Aí dói mais um pouquinho, muda, muda. Não, dá para suportar um pouquinho mais essa dor. Então, somente quando a dor, né, o prego enfia mais, que a gente, aí, agora eu tenho que levantar dessa tábua com esse prego aqui, né? Então, é isso daí. Então, há uma grande assembleia de almas sofredoras, que doeu tanto, até que eles levantaram e foram ali procurar ajuda, né? Mas aí, sobre o sofrimento, Emmanuel, ele nos fala sobre o sofrimento em várias de suas obras, mas tem um livrozinho, o livro de Vinha de Luz, e até esse livro Vinha de Luz, nós estamos estudando para pegar as entrelinhas e publicá-las diariamente. Nós estamos nesse livro. Então, para aqueles que não conhecem, nós temos um projeto no Instagram que todo dia, no início da manhã, às 3h45 da manhã, nós publicamos uma frase de obras que nós estudamos que a gente acredita que possa ter um lado positivo para aquela pessoa que vai ler e vai começar o seu dia, né? Nós estamos com mais de 2.000 frases já publicadas, né, de autores espirituais, com as imagens que a gente acha que correlacionam com a frase, e é interessante, né? É interessante. Aqueles que quiserem conhecer, não conhecem, está lá no Instagram, né? Marco Vianello, só procurar lá que a gente e olhar essas frases. E aqueles que nos seguem, eu sempre falo, no início da manhã, antes de levantar, abra o Instagram, veja não só a frase que a gente publica, mas lê umas 5, 6, 7 frases antes de levantar. Vocês vão ver que vocês vão levantar diferente, vão ter uma energia diferente. Por quê? Porque essa é a finalidade dos autores espirituais. Levar coisas que te engrandeça, que faça refletir sobre você, para que você possa ter embasamento, ter alimento espiritual, né, para o seu dia, ok? Então, Emmanuel, nesse livro Vinha de Luz, nós estamos estudando, ele fala o seguinte, no capítulo 80, é chamado Como Sofres? Né? Então, está perguntando para a gente, como você sofre? E aí ele vai e fala o seguinte, não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual, ou seja, né? Não basta sofrer só para buscar a ascensão espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Por quê? Porque toda dor tem o seu ensinamento. Não tem uma dor sem ensinamento. A dor que é sem ensinamento é porque a gente não teve ainda visão para poder enxergar o ensinamento. E aqui eu lembro muito de um amigo trabalhar no hospital, gente, para aqueles que conseguem ter olhos de ver, é um ensinamento fabuloso. Um dia após dia, ensinamento. Então, eu tive a capacidade, tive a oportunidade de conhecer um paciente, meu xará, Marco, ele, mais velho, com seus 70 e poucos anos, já com cabelo branco. Então, ele chegou na sala onde eu trabalho, foi conhecer, ele explicou a vida dele. Falei assim, não, eu sou... Mas entrou sorrindo na sala, sorrindo, com um sorriso maravilhoso. Eu tenho câncer, de vários tipos de câncer, já câncer no pulmão, câncer na bexiga, câncer nos rins, já fiz várias cirurgias, já tirei pedaço e tal, mas a cada pedaço que eu tiro, eu fico mais leve. Parece que a gente vai tirando o peso dele, né? E sorrindo, brincando comigo, né? E ele era uma felicidade tamanha que a gente não tinha ideia do sofrimento dele, né? Cada internação dele. Ele falou comigo o seguinte, da última vez que eu estava internado aqui, mas doía tanto
que eu olhava para o céu assim, quando eu olhava para o céu, começava a rezar, e a dor ia desaparecendo, e o sorriso aparecendo no meu rosto, e os médicos entraram na minha sala e perguntou: como é que você está conseguindo sorrir com essa dor toda que você está sentindo? Então, eles não tinham esse entendimento. Então, eu tive essa felicidade de conhecer essa pessoa. E aí eu levei ele para algumas palestras, dei no SEIC, na Casa Irmãos do Caminho, dei na Cruzada Espírita, levei ele para dar o testemunho dele, teve um testemunho maravilhoso. E ele, na época do Covid, ele desencarnou, né? Não por Covid, mas desencarnou pela consequência da doença dele. Mas é um cara de luz, mas o sofrimento dele era aprendizado para ele. Era aprendizado para ele, ele aprendia com a dor, conseguia chegar a visualizar a luz que se mostrava para ele. Então é isso que Emmanuel está falando para a gente. Como você sofre? Né? Como que você sofre? Você sofre por sofrer ou você consegue visualizar o ensinamento da sua dor? Então, não basta sofrer simplesmente. Para ascender a glória espiritual, diz Emmanuel, indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração seguro de paz. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadem o círculo pessoal. E como fomos assim várias vezes na nossa vida, né? Como fomos assim várias vezes na nossa vida? A gente olha para trás e vê que tempestades que nós fizemos em vários pequenos copos d'água, né? Alguma das vezes foi necessário nós aprendemos com uma dor grande de alguém próximo da gente, para que nós pudéssemos olhar para nós mesmos e visualizar como minha dor é pequena. É o ensinamento. As dores dos nossos entes amados são ensinamentos para nós, para que nós aprendamos o tamanho pequeno que é a nossa dor. Chico Xavier, ele relata que quando ele começava a pensar nas dores dele, nos sofrimentos dele, né? Família com dificuldade financeira, né? Até a fome passava na casa de Chico, né? E aí, quando essa lembrança passava no pensamento de Chico, Chico falava o seguinte: o melhor remédio para mim era ir para a favela ajudar o próximo. Porque quando ele entrava na favela, naquelas casas destituídas de luz, de esgoto, destituídas de comida, ele esquecia do sofrimento dele. Ele via que o sofrimento dele era tão ínfimo que ele ficava com vergonha daquele pequeno sentimento que ele ainda tinha. Se Chico tinha vergonha, né? Imagina nós, né? Míseros mortais, né? Então, Emmanuel fala assim, como você sofre? Você valoriza, exacerba a sua dor, né? Então, não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Então, vamos lá, vou repetir de novo o que Emmanuel nos diz. Todas, mas não é algumas ou a maioria, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Então, o que é cadinho? Cadinho não é mineiro, não, tá? Um pouquinho, não. Um cadinho só. Não, nem isso, não. Cadinho é uma vasilha de porcelana em que a gente utiliza para fazer reação química. A gente pega, é como se fosse aquele potinho que a gente amassa alho, né? Com socador ali. Só que é de porcelana e o amassador também é de porcelana, que é chamado pistilo. Então, o cadinho é onde a gente coloca os reagentes necessários e sobre trituração, a gente tritura e faz com que eles vão se reagindo pelo choque entre eles. Isso é o cadinho. Então, o cadinho é o poço de reações necessárias. Então, Emmanuel fala para a gente o seguinte, que todas as criaturas sofrem no cadinho, ou seja, nesse vasilhame de reações necessárias. Então, todas as criaturas sofrem nesses vasilhames
das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Ou seja, até no sofrimento, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pelo ensinamento que está tendo, né? E aí, quando Emmanuel nos fala nesse final, né, que todos sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos. Então, quando você está no cadinho nas reações, a força que se aplica para triturar é para que aquela reação possa ser realizada. Os ingredientes ali, eles têm necessário que é necessária essa força de atrito para que eles se transformem. E é esse entendimento que Emmanuel está pedindo que nós tenhamos. Que os atritos que nós passamos são necessários para que reações de luz aconteçam dentro da gente. Faça brilhar a vossa luz, né? Faça brilhar a vossa luz. São as tribulações da vida, fazendo a gente progredir. Chico Xavier dizia, né, que sem as dores, os padecimentos, ele não teria saído do lugar. Não teria saído do lugar. É a lei da inércia. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Todo mundo quietinho? O Marcos, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Na verdade, não é um comentário, é só um relato assim, do que a gente está passando. Eu, minha irmã, na minha família, eu acho que parece que hoje a reunião parece que está sendo só para a gente. Tá não parece mundo... não, querida. É exatamente direcionado. Deixa eu só te explicar uma coisa. Por isso que a gente fala para colocar o nome, né? Sim. Desde manhã cedinho lá no intuito de participar. Porque no momento que vocês vão colocando o nome, a espiritualidade, já vai confabulando para que o encontro seja nesse sentido. Exato. A gente está passando por uma situação que, graças a Deus, está dando tudo muito certo com meu pai, mas já faz 2 meses, né, que ele está com uma dor que ninguém sabe o que é, ninguém descobre, e vários exames, mas no fundo, a gente já meio que já entendia o que se passava com ele, mas para ele sair daquele vida que ele estava levando, ele precisava sentir esse incômodo que o cachorrinho não se levantava, ele precisou ser perfurado para sentir esse incômodo. Ele valorizava muito essa dor, que isso era uma coisa que o pai não precisa valorizar tanto essa dor, calma que a gente vai disso. Era um sofrimento, sabe? Tudo era um negócio assim, um drama absurdo. E a gente tentando ver todos os exames dando nada. Chegava a ele achar ruim que não dava nada, porque ele queria achar uma coisa, né? Aí, e a gente conversando com ele todos os dias, eu digo, pai, vamos relaxar, vai dar tudo certo. Os exames estão dando tudo normal, o senhor não tem absolutamente nada. Aí ele foi, eu digo, veja como o senhor mudou sua alimentação, o senhor emagreceu, o senhor parou de beber, olha que melhor como está a sua saúde, como ele mudou, como ele está mudando, mas precisou ele chegar no nível de adulto ser tão insuportável, uma dor física, mas também psíquica, tão insuportável, que ele precisou sair desse... Foi o único momento que ele teve coragem de se mexer e dizer, eu preciso de ajuda, né? Uhum. E aí, eu acho que está muito, muito legal tudo que está sendo falado hoje, que é muito todo o roteirozinho que ele está vivendo e que agora ele está se transformando, né? Assim, ele viu, eu digo, olha, o senhor, olha as guerras que nós estamos vivendo, o senhor está na sua casa, com sua família, tem alimentação, tem plano de saúde, está dormindo, comendo bem, todo mundo cuidando, está maravilhoso, olha o povo na guerra, aí ele, não, é verdade, aí vai indo. É o que eu falei, né? Nenhum sofrimento ao lado da gente é por acaso, né? Sempre ensinamento, né? Sempre ensinamento. Né? O pai sofrendo é um ensinamento para a gente, né? Sim, muito. Mexeu com a família inteira. Então é isso daí, muito bom, Renata. Obrigado pela participação, viu? Excelente, é isso mesmo, bem contextualizou essa fala de Emmanuel sobre o sofrimento, né? Mas aí... Marco, deixa eu só falar uma coisa. Que eu sou... É a nossa família, né? E eu estou aqui muito de perto. E aí eu tive essa conversa com a minha mãe, que é quem fica mais próxima mesmo, e aí eu lembro que eu tive esse papo com ela de que quando vem qualquer situação, principalmente uma doença para uma família, que ela respinga em todos nós, né? Então, assim, todos nós vamos sentir cada um de uma forma, mas que a gente precisa entender que isso tem um ensinamento por trás, né?
espiritual, para que todo mundo está ali. Graças a Deus estamos unidos, estamos todos tratando, mas assim, em cada um pega de uma forma, né? Cada um sente de uma forma diferente, vai ser um ensinamento diferente para cada um, pelo menos eu acho que é assim, né? Então, para mim, Sim, sem dúvida. Eu sinto de uma forma, a Renata de outra, meu irmão de outra, minha mãe de outra, né? Então, acho que é bem isso mesmo. E é isso mesmo, né? Os ensinamentos, né? Coloco ali, cada um vai tirar para si a melhor forma de aprender, né? Com aquela lição ali. Mas aí, para exemplificar melhor, né? Marco, só para exemplificar com um pensamento de Rubem Alves, por favor. Milho de Muito pipoca. bom, Rubem Alves. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Pois é. E aí tem um ditado que a gente sempre usa no exército, né? É no fogo que se forja o aço bom. É nas dores que se forja o espírito vencedor, né? Mas aí, exemplificando também, e aproveitando, né, a ideia da Adriana, nossa letrista, né? Eu vou trazer também um poeta. Vou trazer Carlos Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado Definitivo, que é um poema sobre a dor e o sofrimento. Então, eu vou pedir para que a gente possa ler ele aqui agora, tá? Esse poema traz o seguinte: definitivo como tudo que é simples. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido juntos e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela as nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que mil aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso. Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. E aí o autor completa: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional.
A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Por que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional? A dor nós temos que passar. A dor nós temos que passar. O sofrimento é opcional porque o sofrimento é a reverberação da dor. É a gente supervalorizar a dor. Aí é opcional. Pois não, Liana? É que, já que a literatura entrou, né? Isso, por favor. 5 versos apenas que eu aprendi quando adolescente, de um poeta, Francisco Otaviano, que eu acho que cai bem direitinho sobre o que nós estamos falando. Eu vou ver se eu lembro, pode ser que eu esqueça, tá? Mas é assim: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem. Só passou pela vida, não viveu. É, isso aí mesmo, né? Deixou a vida passar por ele, né? Excelente. Tem que sofrer, né? Tem que viver sofrendo, aprendendo com a dor. Pois é. Então é isso daí, né? São os nossos poetas, né? Trazendo para a gente, exemplificando sobre a dor, né? Agora, é sublinhado com esse finalzinho, né? Do poema definitivo, né? A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. A gente não tem que ficar reverberando a dor. Doeu, aprendemos, deixa a dor embora. Vamos adiante, porque lá na frente tem mais dor para ser vivenciada, né, Liana? Lá na frente tem mais dor. Ok, então vamos lá, gente. Vamos continuar, então. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia o controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Então, naquele ambiente que ia ter uma palestra edificante, né, no centro espírita. Então, assim como era, né, os encarnados entravam todos sendo conduzidos para sentar nos locais corretos, os desencarnados também eram assim, todos em silêncio, em discrição, sendo conduzidos, né, pelos mentores espirituais, para que pudesse se assentar. Isso que ele estava observando. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia. Emocionalmente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Então, ele estava entrando e o palestrante estava dando a sua palestra edificante, né, com assuntos que elevam o espírito. Grande número de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros, né? E aí está falando aí da concentração dos pensamentos, né? Mostrando aí os objetivos altos e puros. Então aqui a gente vai dar uma paradinha para a gente poder frisar este ponto aí. Rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros, né? Então, sempre a gente fala, por isso que todo estudo espírita é antecipado pela leitura do exórdio de obra que eleva, porque nos eleva vibracionalmente, eleva os nossos objetivos, né? Depois nós fazemos a oração e esse
objetivo elevado, esse pensamento elevado, ele tem que continuar, por isso que a gente evita, né, falar sobre comentários que desagregam o pensamento, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente sempre lembra, né, que as obras básicas espíritas, né, o Pentateuco espírita, o Penta é 5, né, as 5 obras básicas espíritas, é o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857. Depois, 4 anos depois, Kardec vai e lança, em 1861, o Livro dos Médios, que é para os médios, né, que ajudaram no Livro dos Espíritos, eles ficaram muito tumultuados, então lança o Livro dos Médios para ele. E depois de 3 anos, em 1864, Kardec então lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro fenomenal, que somente após esse segundo livro que Kardec pôde lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, na verdade, aí, os ensinamentos morais do Cristo e explicação dos espíritos. Então, vem o ensinamento moral do Cristo, uma passagem de Cristo, vem as explicações de Kardec e depois finaliza com as instruções dos espíritos, né? Então, nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo, também um livro muito didático, porque desde a ordem dos capítulos ela é didática, ele começa o seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 é Cristo falando: eu não vim destruir a lei. Por quê? Porque Cristo, quando ele, né, começou a ensinar, os fariseus logo estavam acusando dele de vir destruir a lei mosaica, né? Então, Cristo ele fala: para vocês entenderem a minha posição na Terra, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que eu não vim destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir da forma correta, né? Então, por isso que o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é: eu não vim destruir a lei. E aí, eu não vim destruir a lei por quê? Porque o meu reino não é deste mundo, Cristo falando. Por isso que o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo é: meu reino não é deste mundo. Então, nesse capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o item 7 desse capítulo fala o seguinte, Kardec para nós: o Espiritismo, ele dilata o pensamento e lhes rasga horizontes novos, né? Então, quando a gente está aqui estudando, com esses comentários edificantes, ele vai dilatando. O que é dilatando? Vai aumentando a nossa capacidade de pensar. E à medida que vai abrindo nossa capacidade de pensar, novos horizontes a gente vai visualizando, né? Por isso que a gente começou o estudo falando, Cristo falando: quem mais tem, mais lhe será dado. É isso. Mas tem o quê? A vontade de aprender, a vontade de querer conhecer, né? Mas lhe será dado, por quê? Porque você vai exercitar isso. Então, por isso que a doutrina espírita Kardec fala que dilata o pensamento. Porque a doutrina espírita você vai... Por isso que o Espírito de Verdade, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala os 2 ensinamentos da doutrina espírita, os 2 grandes ensinamentos, né? Primeiro ensinamento, espíritas, amai-vos. E o segundo ensinamento, espírita, instruí-vos, para que esse pensamento vai se dilatando. Então, aí, Kardec fala: o espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga novos horizontes. O espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador, né? É um elo apenas, uma sequência que nós temos que passar para dar continuidade numa sequência infinita de maravilhas que nós ainda temos que conhecer. O Espiritismo, falando Kardec, mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Então, a solidariedade que nós temos que ter com todos. Além disso, a solidariedade de todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Por isso que é uma obra harmoniosa o universo. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, né? É o treinamento do amor que nós começamos. O amor em família, extrapolamos por amor em comunidade,
e chegamos ao amor fraterno. O que é amor fraterno? Amor fraterno é aquele amor que você dá para aquela pessoa que você não conhece. Isso é amor fraterno, amor fraternal, né? E aí tem um livro também maravilhoso de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. O capítulo 1, o primeiro capítulo desse livro chama O Espelho da Vida. Fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, a nossa vida vai ser formatada por aquilo que nós nos permitimos pensar, pelo nosso mundo mental. Então, por isso que André Luiz mostra importante comentar nesse ponto. Rigorosa concentração de pensamento elevado a objetivos altos e puros. Por quê? Porque a mente vai construindo todo aquele ambiente que precisava ter para que a espiritualidade superior pudesse trabalhar naqueles espíritos ali. E nesse estudo, é isso que nós temos que ter para que a espiritualidade superior possa trabalhar em nós e nos nossos familiares, na nossa casa, não é verdade? Então vamos continuar a ler. Se ninguém tiver algum comentário, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos dar continuidade à leitura. Então, rigorosa concentração de pensamentos elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhe a vibração particular, né? Então, assim, como que é bacana você estar dentro de um ambiente que só tem pensamentos elevados ao alto. A gente se sente bem, né? Por mais cansado e cabisbaixo nós estejamos, a gente se sente bem. Tenho certeza absoluta aqui que todos começaram a reunião com um determinado patamar vibracional. Agora já está aqui em cima. Certeza absoluta. Né? Muitas vezes até perceptível, né? A gente, nossa, comecei a reunião, eu não estava bem. Agora eu já estou, né? Já estou. É isso aí. É a congregação de pensamentos elevados para que a espiritualidade superior vai trabalhando na gente. E aí André Luiz estava falando. Ele era belo sentir a vibração desse particular. Cada qual emitia raios luminosos. Isso que a gente está fazendo agora. Muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais. Então, veja bem, os pensamentos elevados ao alto, eles se reuniam e despejavam sobre aqueles que estavam ali elementos vitais. É isso que a gente está fazendo. Está longe, mas os pensamentos se comunicam. Não existe distância para o pensamento. Né? Então, os pensamentos se comunicam. E aí, quando a gente está no objetivo do alto, elementos vitais caem sobre nós. E aí é interessante a gente parar um pouquinho para a gente entender o que é elemento vital, o que são elementos vitais, o que são princípios vitais, né? No livro O Livro dos Espíritos, estou cheio de livro aqui na minha frente, no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, de Kardec, o capítulo 4 desse livro é chamado do princípio vital. Capítulo 4 do livro 1 das causas básicas. A pergunta 62, Kardec fala para os espíritos o seguinte: qual a causa da animalização da matéria? Né? Ou seja, como que a matéria ela fica animalizada, com vida? Aí os espíritos falam sua união com o princípio vital. Então, o princípio vital
é tudo aquilo que confere vitalidade ao ser, né? Confere vitalidade ao ser. E aí Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: esse princípio vital, né, que confere vitalidade, reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é causa ou é efeito, né, o princípio vital? E aí os espíritos respondem: esse agente sem a matéria não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que absorvem e os assimilam. Então, o princípio vital é aquele princípio que dá vida a todos os seres que lhe absorvem e lhes assimilam. Então, eram esses princípios vitais que estavam caindo sobre toda aquela assembleia daquele pensamento elevado. E aí, Paulo de Tarso, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20 das cartas aos Gálatas, Paulo de Tarso fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso aqui é bacana a gente ler essa construção de Paulo, porque Paulo foi o grande perseguidor do Sinédrio, né? Paulo foi o grande perseguidor do Sinédrio, grande doutor do Sinédrio, grande perseguidor dos cristãos. Então, a vida de Paulo era a vida para poder dizimar os cristãos, exterminar os cristãos. Até no ponto que, na entrada de Damasco, ele vai e recebe a visita do Cristo. E a presença do Cristo é tão contagiante que a vida dele toda muda e ele passa a viver para o Cristo, né? E tem uma história fabulosa que até o leva a escrever isso. Que ele já agora, naquele momento, ele estava crucificado junto com Cristo. Por quê? Porque não era ele que vivia, mas Cristo que vivia nele, né? Então, o princípio vital é isso, né? É o que dá vida à matéria. O que dá vida à matéria. E quanto mais nós nos adentramos em compreender Cristo, mais princípio vital é derramado sobre nós e nós fazemos com isso uma intersecção com Cristo tão grande que nós sentimos essa certeza de Paulo. Que aí, quanto mais a gente se intercambia com Cristo, mais a gente compreende a fala de Paulo. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, entendendo aí esses elementos vitais, os princípios vitais, né, que dá vida à matéria, que provém de Deus, né? Provém do fluido cósmico universal. Gênesis, o capítulo 4 de Gênesis, ele é chamado de uranografia geral. Nesse capítulo 4 do livro Gênesis, então, Gênesis é o quinto livro do Pentateuco kardeciano. Primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Segundo livro, o Livro dos Médiuns. Terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto livro, Entre o Céu e o Inferno. E o quinto livro, a Gênese, que fala sobre o surgimento do mundo, né? O surgimento do ser humano, né? E aí, o capítulo 4, o capítulo 6 é chamado Uranografia Geral. O item 10 é chamado As Leis e as Forças. Então, Kardec nos explica um pouco sobre as leis e as forças que preponderam em nós e no mundo. E ele fala o seguinte, que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, a matéria cósmica primitiva geradora do mundo e dos seres. Então, o que é isso? Né? É o fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é o que emana o ato de Deus no ato da criação, que envolve tudo. E no fluido cósmico,
vital, a gente consegue, né, extraí-lo, por exemplo, das orações, do bom pensamento. E por isso que depois ia para o centro, ficava até altas horas da madrugada no centro, depois psicografava, ia para casa, dormia 2 horas somente, e levantava 6 horas da manhã para ir para o trabalho, e levantava zerado, né? Então, é o princípio vital, os elementos vitais que ele recebia, né? Das orações, do pensamento elevado, então, para a gente ter esse entendimento. Okay? Marco, tem uma pessoa pedindo para entrar, Bianca. Ah, tá. Ela botou lá no grupo agora. De vez em quando vocês me falam aí, porque eu não consigo ver. Eu estou tão intertido aqui que eu não consigo ver. Então, beleza. A Bianca chegou. Muito bem-vindo, viu, Bianca, ao nosso estudo. Seja bem-vindo mais uma vez. Marco, tem uma pergunta, por favor. Pois não? Nessa parte que ele fala aqui, que esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Esse raio que ele fala, que era 60 centímetros do corpo físico, tem alguma coisa a ver com a áurea, não? Exatamente. Exatamente. É a áurea. Isso, por isso que a gente Porque fala. Diz que Chico Xavier tinha uma áurea de não sei quantos metros, um negócio absurdo, a áurea. Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Se Chico Xavier tinha essa áurea grande, imagina Cristo, né? Ave Maria. E aí a gente entende por que Cristo, a quilômetros de distância, as pessoas já sentiam a presença dele chegando, né? Então, fabuloso. Então, é a hora mesmo. Então, a nossa hora tem cor, né? Por isso que ele fala cores variadas. E em função de quê? Em função do nosso pensamento, do nosso patamar vibracional, né? Ok. Então, vamos continuar. Então, né, em certos pontos, desespejavam elementos vitais. Então, mais uma obrazinha que eu quero relatar é do próprio André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra. Então, André Luiz tem um livro chamado Entre o Céu e a Terra, que foi o segundo livro que nós estudamos nesse grupo. O capítulo 21 é chamado de Conversação Edificante, em que André Luiz está conversando com o enfermeiro Lísias, que fica dando conselho para André Luiz. E aí Lísias fala para André Luiz o seguinte: o homem comum ignora a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usa o corpo à maneira de um inquilino estranho. Então, se nós compreendêssemos, né, as energias que nós extraímos da prática do bem, da prática do amor, do pensamento elevado, né? Nós deixaríamos de ser esse inquilino estranho que André Luiz fala nessa obra, né? Então, que nós possamos sempre cultivar o vigiai em nós, né? O orai e vigiai do Cristo, mas o vigiai em nós, observando o seguinte: quando nós nutrimos pensamentos que não são positivos para nós, como desgastado nós ficamos, né? Como desgastado, cansado nós ficamos. Ao passo que quando nós nos permitimos nutrir pensamentos bons, levantar de manhã já pensando bem, visualizando bem, como que nós nos nutrimos, sentimos melhor, mais bem dispostos, né? Então, que nós possamos, então, exercer isso daí, essa capacidade de nos nutrir pelo pensamento bom, pelo pensamento elevado. Marco, Oi. Essa questão, tudo bom? Tudo. Essa questão do vigiar, né, dos pensamentos, né, que a gente tanto fala no estudo, eu sempre gosto de frisar, e a gente está vivendo isso, está presenciando aqui, né, nesse momento pós-pandemia, né,
o grande número de pessoas depressivas se suicidando, né? Ultimamente, pessoas famosas, né? Chegando ao suicídio, com certeza com pensamentos terríveis para chegar a esse ponto de se suicidar, né? Então, assim, a gente vê que o nosso mundo, né, aqui na Terra, não consegue, hoje, nesse momento que a gente vive, a gente está prestando atenção que eles não estão conseguindo manter um padrão vibratório de pensamentos, né? Muitas pessoas depressivas, ansiosas, com síndrome de pânico, a gente está vendo, né, se suicidando, está ficando um problema de saúde pública. Isso. E a gente tem que ter a interpretação espírita, né? Porque nós vivenciamos um momento de mudança de patamar do mundo, né? Para o mundo de regeneração. Nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos presenciando um processo gradativo e lento de mudança de patamar do mundo. Então, o que acontece? É suscitado em nós esse sentimento mesmo de inconformidade com o que acontece. Por quê? Porque o mal que acontecia há 500 anos atrás não pode acontecer mais. O mal que acontecia 500 anos atrás, para a gente, era normal. Nós vivenciamos lá atrás esse mal, mas agora já não cabe, e isso agride em nós. Então, nós temos que ter esse entendimento, né, que é um processo mesmo evolutivo. E dentro da doutrina espírita, entendemos que nós temos que trabalhar em nós para que nós tenhamos pensamentos saudáveis e edificantes, para que esses pensamentos saudáveis e edificantes possam nos tornar pontos de luz para aqueles que convivem conosco, para aqueles que nos escutam conversar, né? Então, é isso. E nunca a gente ter aquele pensamento, né, de, o mundo está pior do que era. Não. Né? Então, isso é a gente não entender nada da doutrina espírita, né? Porque o mundo, ele é sempre... A doutrina espírita nos mostra que esse nosso caminhar é sempre progressivo e nunca retrógrado. O máximo que a gente pode fazer é estacionar, né? Só que o que acontece? A gente olha, não tem a capacidade, muitas vezes, de olhar para trás e ver que lá na época das cavernas era comum dar uma tacape na cabeça do outro. Era normal. Hoje já não é normal. Isso é agressivo. Então, é um processo evolutivo. Então, o mundo não é pior do que as guerras das cruzadas, né? Era normal. Hoje nós já vemos com olhos diferentes. Não, isso não é normal. Então, é um processo evolutivo. É porque, assim, a gente que estuda, né, entende, né, o padrão vibratório, a questão da reforma íntima, os pensamentos positivos, os ambientes que a gente deve frequentar, né, tudo isso. Mas, assim, a gente assistindo os programas e as notícias, né, no mundo, a gente vê, né, o quanto a gente tem irmãozinhos ainda despreparados nessa questão do pensamento, né? Por isso que o sofrimento, a gente começou a falar aqui, o sofrimento que está perto da gente, é um sofrimento para nos ensinar. Para nos ensinar, né? Mas não para abaixar o nosso patamar vibracional, né? Então, que a gente possa aprender, né? Então, por isso que sempre aqui, né, a gente tenta manter o patamar vibracional alto. Para quê? Para que quando a gente termina o estudo, a gente esteja bem, né? Então, por isso que assim que a gente traz notícias boas aqui para o estudo, não é para fechar para o mundo, mas para que a gente tenha a capacidade de nos tratar para depois saber passar pelas situações adversas que estão acontecendo no mundo. Então, por isso a gente centraliza aqui o pensamento no bem, no pensamento elevado, né? E até contagiar o próximo também, né? Exatamente. E também isso pode estar necessitando. Né? Isso é ser luz, contagiar o próximo. Muito bem lembrado, né? Ok? Então, podemos continuar? Ok. Então, vamos lá, então. Vamos continuar.
Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, entre si de intensidade na cor, né? Aí parou lá. Em certos pontos, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros, né? Então, isso aqui é interessante. Origem nos corações e nos cérebros. Então, essa áurea, né, que nós estávamos comentando, originava-se tanto nos corações quanto no cérebro. Por isso que Emmanuel sempre fala para nós, né? Sempre fala para nós que o pensamento e o sentimento, ou seja, a sabedoria e o sentimento, são as duas asas com que a alma se elevará rumo à perfeição infinita, né? Então, o coração é o sentimento, que é a transformação moral. E o pensamento, que é o avanço intelectual. Então, por isso que a lei do progresso é a 7ª lei, que está lá dentro do 3º livro das leis morais. Kardec fala para nós que o progresso deve ser de 2 tipos, o progresso intelectual e o progresso moral. Então, o progresso intelectual é aquele progresso que nós fazemos com aprendizado, e o progresso moral é que, quando o aprendizado que nós conseguimos ter, nós colocamos em prática para o bem do próximo. Aí, isso é o avanço moral que nós temos, né? E aí, ele vai e fala o seguinte: em certo ponto, despejava elementos vitais com origem dos corações dos cérebros humanos, que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando um precioso armazém de benefício para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, estavam todos ali sendo ajudados, né, pelos desencarnados e pelos encarnados. Semelhantes forças mentais não são ilusórias. Então, semelhantes forças mentais não são ilusórias. Então, eu queria convidar a todos para que nós possamos parar por aqui, né? Semelhantes forças mentais não são ilusórias. E aí a gente convida a Bianca para poder proferir a nossa prece de finalização. Bianca, muito bem-vinda ao nosso estudo. Oi, gente, boa noite. Estamos começando do Missionários da Luz. A Bianca, ela entra atrasada, porque ela trabalha no centro espírita, e ela vem correndo para poder, pelo menos, pegar o finalzinho, nos agraciar com a sua luz. Então, Bianca, a gente agradece a sua presença, tá bom? Pegar a energia de vocês também, né? Que é uma troca muito boa, né? E a gente emana muita energia de luz para o nosso planeta, né? Que está precisando muito. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos agradecer ao nosso Pai de amor. Gratidão, Pai amado, Mestre dos mundos, Deus, Pai, Mãe primordial, por mais esse momento de luz nas nossas vidas, nos nossos lares, em meio aos nossos irmãos, amigos de caminhada. Gratidão, Senhor, por nos enviar os seus anjos, trabalhadores do mundo espiritual, unidos de muito amor, de muito carinho, que lançam seus bálsamos de luz, suas benditas energias de cura, de consolo sobre todos nós. Gratidão aos nossos mentores, dedicados na missão de nos guiar nesta vida, pelos caminhos retos do nosso Cristo Salvador, que possamos, com muita fé, com muito amor, com justiça, com caridade, colocar em prática, Mestre, todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece,
que a gente possa aprender assim a servir com a vontade que vem do nosso coração, para a gente ir conseguindo retribuir a todas as bênçãos que a gente recebe de Ti, Pai amado, diariamente. O dom da vida, a oportunidade da gente estar podendo sempre voltar em uma nova encarnação, se auto-melhorar espiritualmente, poder contribuir com os nossos irmãos de convívio e irradiar muita luz para o nosso planeta. E a gente sabe que não é fácil estar aqui nesse plano de provas e expiações, manter o equilíbrio, a serenidade em meio a tantos conflitos, a tantos desafios, as guerras, os sofrimentos, que são tantos individuais quanto coletivos, mas é através da Tua força, Pai de amor, que a gente se compromete como Teus filhos a seguir em frente. Rogai por nós, Pai de amor, esteja conosco em nossa humilde caminhada, nos dando a graça, Senhor, do Teu perdão, do Teu abraço fraternal, que as forças do bem, elas possam envolver o nosso planeta com muito amor, em comunhão com as correntes, Senhor, da fraternidade amiga que nos ampara, ajudando a promover a paz no nosso mundo, no nosso planeta. Paz no nosso mundo, paz no nosso mundo, paz no nosso mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela Obrigada. Presença. Obrigado a todos pela participação. Boa noite. Hoje não é o dia do médico? Hoje é o dia do médico. Hoje é dia do médico. Hein, doutor Marcos? Parabéns, Marcos. Obrigado pela parte bioquímica. Ô, gente, o Guto tá sumido. O que tá acontecendo com o Guto, gente? Então, era para você desligar o microfone, não era para você desligar a câmera, não. Então, boa noite a todos. Eu quero seus comentários. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado.